Minha avó tem hoje 93 anos de idade. Vivia em Minas Gerais nos seus tempos de criança, isso em 1939. Sempre que temos uma reunião de família, ela nos conta as suas histórias desta época, e quase sempre de fantasmas e demônios. Em uma dessas histórias, ela relembra quando morava na cidade de Paraíso. Moravam ela, uma irmã e seus pais em uma casa grande, em uma fazenda isolada na cidade, como toda boa casa assombrada deve ser. Seus irmãos já eram homens formados e não viviam mais com eles. Certa noite, seus pais foram à cidade, sabe-se lá Deus por quê. E devido a uma chuva forte, ficaram presos na cidade e não retornaram à casa nesta noite. E então, as duas ficaram sozinhas, ambas em torno de uns 12 anos de idade. Esta irmã de minha avó sempre apresentou, segundo ela, um comportamento estranho, e nesta noite fatídica provou que fazia sentido o seu comportamento arredio e calado. Chuva forte, relâmpagos seguidos de trovões, sons estranhos vindo de fora, e de repente a chuva para. Silêncio total. Dizem que esta é a hora que o demônio ronda. Nenhum som audível. Passam-se alguns segundos e de repente os cães começam a latir e a uivar, como se vissem algo que devessem afastar da casa. Novo silêncio. De repente, um dos cães começa a chorar. Um choro doído, como se estivesse sendo machucado brutalmente, e se silencia. Nessa hora, as garotas se escondem no quarto e trancam as portas. Ouvem então o barulho de passos ao redor da casa, mas não passos humanos. Passos de algo pesado e aparentemente com cascos, e para bem em frente a janela do quarto. A esta altura, as crianças já estavam apavoradas, porém a irmã de minha avó, como que em transe, se levanta, encosta a testa na janela de madeira, com os braços pendurados ao lado do corpo, e lá fica. Minha avó disse ter ouvido a respiração do que estava lá fora, bufando na janela, como que farejando a sua irmã e fazendo com que os cabelos se movessem, tamanha força da respiração da criatura que estava lá fora. Religiosa, minha avó começou a orar, e de nada adiantava. Quanto mais orava, mais a criatura se irritava e corria em torno da casa, até que em certo momento se jogou contra a porta da sala. O som invadiu a casa e apavorou de vez a minha avó, sozinha, na noite escura, apenas sob a luz de um lampião. Nova investida da criatura contra a porta, seguida de um grito de homem como se sentisse muita dor. Por várias vezes, esta criatura se jogou contra a porta, como que querendo entrar em casa. Minha avó ajoelhou-se próximo à sua irmã, que ainda estava encostada na janela em transe. Segurou sua mão e começou a orar novamente. Como que por comando do demônio que tentava entrar na casa, a irmã de minha avó foi em direção à porta e iria abri-la se não fosse a minha avó impedi-la, empurrando-a contra a parede. Mesmo assim, ela ainda se levantou e seguiu novamente para a porta, como se o demônio que a rondava estivesse dando forças a ela. Minha avó conta que durante toda a noite seguiu-se esse inferno, esse demônio rondando a casa, tentando entrar, dando urros horrorosos, e a sua irmã completamente fora de si. Não dormiu nada naquela noite. Pela manhã, seus pais chegaram e a primeira cena, um dos cães mortos, como que amassado, com as tripas para fora, como que pisoteado por alguma coisa. Dentro da casa, a segunda cena, uma garota completamente fora de si, catatônica, e a outra, aterrorizada. Ela contou a eles toda a história. E por um acaso do destino, uma de suas tias era de um centro de macumba, frequentadora e cavalo de espíritos. Sua mãe pediu a ela então que livrasse a sua casa desse demônio que ia atormentar as duas na noite anterior.
Em uma das sessões do centro, a sua tia recebeu uma entidade, a qual ela não lembra o nome. E essa entidade disse que era sim o próprio demônio, que estava em torno da casa e tentava entrar para matar a sua irmã, pois ela havia sido prometida a ele. Segundo a minha avó, foram as palavras do demônio a ser questionado do motivo de ter ido à casa. Não entrei, mas vou entrar naquela casa e fazer miséria. Vou acabar com aquela menina. Vou arrebentar as carnes dela. Vou fazer ela sofrer. Ela é minha. Ela é minha. Me deu, eu vou levá-la. Eu levo. Desse dia em diante, eles viveram sob constante vigilância e com medo. E não demorou muito a virem para São Paulo, onde ela vive até hoje. Sua irmã teve um destino cruel. Morreu jovem aos 24 anos. Se suicidou após ter o seu primeiro filho, dizendo numa carta que não suportava mais os tormentos e que já estava farta da vida. E eu me pergunto, aos 24 anos? Afirma minha avó que, antes deste fato, anos antes, um de seus irmãos ficou rico da noite para o dia. Sem dúvida, esse irmão a qual ela se refere existiu. Vejo através de fotos a fazenda e as cabeças de gado que ele possuía. Porém, se matou poucos anos depois. Ela atribui a ele a oferta da vida de sua irmã ao demônio em troca da fortuna que possuía, mas também pagou com a própria vida.